Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a derrota do Barroso. É isso aí, meu amigo, nós derrotamos o barrosismo. O Barroso pediu renúncia do STF hoje. Olha que coisa, né? Não aguentou o rojão. Ele falou aqui que não teve nada a ver com nenhuma decisão recente, coisa e tal, não teve a ver com Magnitsky, não teve a ver com nada. Mas, assim, eu vou te falar um negócio. Certamente o conjunto da obra pesou nessa história. Eu acho que o problema dele foi justamente a frase que ele falou lá na Uni. Foi naquele momento que ele decidiu deixar a carreira porque ele viu que estava fazendo merda, né? Bom, como eu falei da outra vez, eu acho que foi uma decisão, para ele, pessoalmente, terrível, né? Porque ele agora fica sem nenhum poder de barganha. Ele não tem poder nenhum mais em Brasília agora, não é mais do STF. Então, para ele reverter eventual Magnitsky, que ainda pode pegar ele, mesmo com esse processo todo, ele ainda pode sofrer Magnitsky, né? Para Magnitsky pegar ele e também para ele conseguir reaver os vistos e coisa e tal, eu acho que, sinceramente, foi um tiro na água para ele. Mas beleza, ele deve estar rico já deve ter uma fortuna considerável, sabe o que está fazendo da vida, desejo boa sorte para ele. Vamos ver o que, que é a consequência dessa coisa toda que está acontecendo aqui pra gente. Essa notícia foi sugerida por Respeitador de Casadas, Peter Aceite Jesus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então daqui, o Barroso, hoje, agora há pouco, na sessão do STF, anunciou a sua saída, tá? Então ele falou aqui que por 12 anos ocupei o cargo de ministro do STF, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. Né? Porra nenhuma, né, Barroso? Tu estava querendo lutar contra Bolsonaro, a verdade é essa. A vida me proporcionou a bênção de servir o país e não sei o que lá. Nada disso me afastou de dar o melhor de mim. Ele disse que teve muito peso pessoal, muitos ataques pessoais e não sei o que lá. Não tenho apego a poder, é hora de seguir outros rumos, nem sequer os tenho bem definidos. Ele nem sabe o que ele vai fazer da vida, né? A decisão já era aguardada, vinha sendo discutida discretamente nos bastidores do governo. Com a saída, o Lula terá a oportunidade de fazer sua terceira indicação ao STF nesse mandato, entre as 11 cadeiras da corte. O que eu acho que seria uma coisa bacana se o pessoal do STF segurasse essa indicação, o pessoal do Senado segurasse essa indicação. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas seria uma coisa muito positiva no final das contas, mas vamos ver aqui. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Então não tem nada a ver com Magnitsky, com coisa e tal. Disse o Barroso ao negar que sua saída esteja relacionada às sanções impostas pelos Estados Unidos e alegou que expressou o desejo de aposentadoria ao presidente há 2 anos atrás. Ou seja, justamente por quê? Peso na consciência. Eles sabem que meteram o dedão no STE, no TSE, na balança em 2022, ele sabe que está fazendo merda. Quando ele foi lá na Uni e falou que derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal, não, meu amigo, o bolsonarismo derrotou o barrosismo. O barrosismo agora está derrotado. O Bolsonaro vai voltar. O Barroso não. O Barroso já era. Nunca mais vai ouvir falar desse cara. Felizmente, perdeu o Mané, quem perdeu foi ele, né? Nos bastidores, porém, o tema vinha sendo discutido em meio do clima de tensão diplomática. Agora, a questão toda é que esse cara tá achando, não, que agora que eu deixei a presidência, agora meus filhos vão recuperar o visto deles, vão poder voltar para os Estados Unidos, eu vou poder ir para os Estados Unidos agora de novo, e que não tem mais por que ter Magnitsky para mim. Não, agora que eu acho que a Magnitsky vai comer no colo do Barroso. Por quê? Porque é uma maneira até do Trump pressionar de forma mais direta o pessoal do STF. Por quê? Qual que é todo o problema que você tem com a Magnitsky agora? É justamente o fato de que o Alexandre de Moraes é um ministro ativo do Supremo Tribunal Federal. E a outra maneira é você dizer, olha só, esse pessoal todo que condenou o Bolsonaro vai ser punido quando for aposentado. Então o Barroso vai pagar por isso, agora já pode pagar. Ele já não é uma pessoa que tenha cargo que gere um impacto no Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem mais como defender ele porque ele agora é um aposentado, não tem mais nenhuma ligação com o Estado brasileiro. Eu acho que do ponto de vista estratégico ficou muito melhor aplicar a Magnitsky nele agora, né? Barroso, 67 anos, deixa o tribunal por vontade própria, já que a aposentadoria seria só aos 75 anos de idade. Ele só se aposentaria em 2033, se não me engano, ou seja, só no outro governo, né? Deixa o tribunal com o coração apertado e não sei o que lá. Ele elogiou o inquérito das fake news, o inquérito que permitiu combater o extremismo antidemocrático no Brasil. Não, vocês usaram para perseguir a direita. Não teve extremismo nenhum, não teve nada de antidemocrático, de porra nenhuma. Vocês que botaram isso na cabeça, porque eram criticados, porque não aceitavam a direita no poder, e aí fizeram tudo contra e vão se ferrar, vão ser lembrados na história como os antidemocráticos. O Barroso foi um dos que fez merda
nesse termo que ele estava lá no STF por conta de perseguição à direita, por entender que democracia é só quando é esquerda. Quando é esquerda é democracia. A direita não pode reclamar, não pode fazer nada, qualquer coisa é antidemocrático e coisa e tal, né? Enfim, aqui ó, a história nos dará o reconhecimento devido e merecido. Eu tenho certeza disso, Barroso. Você e a sua corja vão ser reconhecidos na história pelo que são. Um grupo que está prestes a ser derrotado, felizmente, para o bem do Brasil. Essa turma, Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, esse pessoal que embarreirou a direita no Brasil, que procurou agir contra o crescimento natural que está acontecendo da direita no Brasil, vocês serão lembrados devidamente no futuro. Eu tenho certeza disso, né? Enfim, é uma notícia que estava indo e voltando. Eu, sinceramente, depois que teve as sanções contra o Alexandre de Moraes e contra a tirada do visto do próprio Barroso e dos filhos, eu achava que o Barroso iria continuar, porque eu fiz a conta do que era o melhor interesse dele, né? Ou seja, o interesse dele agora, se ele sai, se ele deixa de ser ministro, ele tem muito menos poder de negociação para tentar reverter essas coisas. Como ministro do STF, ele poderia ser usado para alguma coisa, para tentar resolver alguma coisa. Agora que não é mais, fica difícil ele conseguir qualquer coisa para reverter essas sanções. Vai ficar sem visto para sempre para os Estados Unidos e os filhos devidamente. Ele está com expectativa, lógico, todos eles lá no STF estão com a expectativa de que não, são só 3 anos de Trump. Chegando em 2028, assume os democratas e aí vai reverter tudo isso daí, coisa e tal. O que eu não sei se vai acontecer não, tá? Eu tô dizendo para vocês, se você olhar a política americana, por mais que o pessoal critique o Trump pra caramba, a verdade é que os democratas lá estão totalmente sem nenhum substituto, sem ninguém para fazer sombra a Trump. Ou seja, muito provável que o Trump faça sim seu sucessor em 2028, que pode ser o Marco Rubio ou pode ser o Vance, né? Qualquer um dos dois, ao contrário, meu amigo, eu duvido muito que vão... Se for o Marco Rubio, então vocês estão fodidos, no mínimo mais 8 anos de Marco Rubio, presidente americano, e aí vocês sem passaporte e com Magnitsky na cara, né? Então tá aqui, ó. O Barroso anunciou sua saída da corte antes do prazo de aposentadoria. Eu acho que foi um erro estratégico dele, como eu falei. Agora fica muito melhor para os Estados Unidos colocar a Magnitsky nele, fica muito mais óbvio, fica muito mais evidente a punição que vai acontecer com todos eles quando se aposentarem, né? Já aconteceu com o Alexandre de Moraes agora, mas vai acontecer com todo mundo que participou dessa perseguição no momento que se aposentar, levar uma Magnitsky na cara e nunca mais ter normalidade financeira de jeito nenhum. Vai ficar restrito, uma vida restrita ao Brasil. E pior, porque fizeram errado, porque insistiram no erro de perseguir a direita quando não tinha nenhum motivo para isso. Estão embarcando nessa lorota da esquerda velha, da esquerda que está morrendo agora, esse bando de comunista de cabeça branca, e sacrificou a vida profissional dele. O Barroso era um cara que tinha uma vida profissional forte, né? Era um cara conhecido na área do direito e coisa e tal, sacrificou toda a carreira dele para tentar conter a direita aqui no Brasil, não conseguiu, acabou perdendo. Nós derrotamos o barrosismo. Uma boa notícia, né? Enfim, bom, aí tem as consequências disso daí. O que muda para o caso do Bolsonaro? O que eu falo para vocês, não muda nada para o caso do Bolsonaro, porque é verdade, o Lula vai indicar alguém e é possível que essa indicação do Lula seja uma indicação contra o Bolsonaro. O mais provável é isso. O Lula vai botar alguém que vai ser contra o Bolsonaro. A questão é que o Barroso também era contra o Bolsonaro, então meio que não vai fazer diferença, essa coisa vai trocar 6 por meia dúzia, não vai fazer diferença, né? Um outro aspecto que é importante também é o fato de que o próximo presidente da República escolhe 3 ministros do STF, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e qual é o terceiro? Fux. Os 3 saem nos próximos 3 anos, né? Nos próximos 4, na próxima presidência, né? Então, se um desses 3 renunciasse antes, estaria dando a chance ao Lula de indicar alguém para o STF de esquerda e prejudicando o próximo presidente automaticamente. Mas não é o caso do Barroso. O Barroso só sairia na outra presidência. Então, repara, realmente está trocando 6 por meia dúzia nesse caso. Mas ele sairia em 2033, né, já na outra presidência do Tarcísio, ou quando o Bolsonaro voltar, enfim, já sairia na outra presidência, né? Agora não vai sair mais. O Lula vai indicar alguém e provavelmente vai indicar alguém novo, alguém que vai ficar muito tempo no STF ainda. Sobre esse aspecto é ruim, não tenha dúvida alguma, né? Mas, enfim, não é a pior das coisas nesse momento e ainda tem a possibilidade, eu não sei se o Senado vai fazer isso, de segurar esse pessoal, né? Lembra que o Senado tem que aprovar a indicação. E tem muita gente, muitos senadores que continuam
na próxima legislatura. Então podem ter um incentivo de esperar o próximo presidente para indicar um ministro do STF. É verdade que 2/3 dos senadores terminam o mandato dele agora. Então esses senadores vão ter um interesse muito grande em aprovar ministro do STF, porque entende que seria uma maneira de ter favor desse ministro do STF, né? Eles poderiam aprovar agora para ter favor. Então, assim, o mais provável é que o Lula consiga sim indicar o próximo ministro do STF aqui. Mas nunca se sabe, né? Quem sabe o pessoal não tem uma forcinha para segurar isso daí, deixar vir o próximo presidente. E aí, se o Tarcísio ganhar, aí ele já indica 4. Aí, olha só, já temos maioria no STF, já de cara. Já nessa primeira presidência do Tarcísio, ou do Bolsonaro, ou de quem quer direito indicar no próximo governo, já indicaria 4 ministros, já inverteria a lógica do STF. 6-4 já resolveria a coisa toda, né? É um negócio interessante. A gente sabe que o Lula está querendo indicar o Bessias, né? O Bessias do papel. Você já imaginou isso, cara? O Bessias, que ia cometer um ato de traição ao dar um papelzinho pro Lula, que era para ele se declarar ministro caso ele fosse preso na Lava Jato. Esse cara entrando pro STF, você acredita nisso? Mas o pior é que acontece esse tipo de coisa, né? E esses senadores e coisa e tal gostam de dizer que aprovaram o cara, porque acham que tem favor do cara, porque aprovaram ele, não sei o que lá, sendo que é uma idiotice isso, né? Mas enfim. O fato é que pouco provável não aceitarem o novo indicado do Lula, mas sempre tem esperança, né? Quem sabe o pessoal da oposição não se organiza nisso daí para segurar essa indicação do Lula, pelo menos. Agora, um fator é muito preocupante nessa história, né? Agora está sendo discutido no STF a questão da pejotização dos empregos por aplicativo. E aí, meu amigo, e aí que nós nos fudemos. Agora o pessoal que trabalha por aplicativo, vocês se fuderam. Vão ter que pagar INSS, vão dar um jeito de dizer que não, que tem que ter todo mundo CLT, vai acontecer igual na Espanha lá, que ferrou as empresas de entrega, tudo lá, ferrou todo mundo lá. Acabou que ninguém mais consegue trabalhar de entrega lá na Espanha, porque exigiu CLT para entregador, exigiu contratação formal para entregador. Então, eu vou te falar uma coisa, acho que para esse aspecto trabalhista é uma tragédia a saída do Barroso. Para o caso do Bolsonaro não vai fazer diferença. Para o caso dos entregadores, meu amigo, o Brasil mais uma vez vai conseguir se alinhar ao atraso na história. Mais uma vez vai ficar do lado dos comunistas, no momento em que o mundo já está falando de emprego de robô, de inteligência artificial, enfim, vai mais uma vez o Brasil ficar do lado do atraso. Realmente muito triste isso. Por esse aspecto é muito ruim. Mas tem 2 outros aspectos nessa história que eu acho que vale a pena considerar. A primeira coisa é que sim, isso é uma derrota para o Barroso, tá? Todos esses ministros, o salário dele não faz diferença, ele vai continuar recebendo aposentado o mesmo que ele ganhava como ministro ativo, então isso não faz diferença. Mas como eu já expliquei para vocês, o grosso do que ganham esses ministros do STF não é o salário deles. O salário deles é o menor do menor dos problemas para eles. O que eles ganham dinheiro mesmo é com os escritórios associados a ele. E o Barroso, como todo mundo lá, tem um escritóriozinho associado a ele que ganha um bocado de dinheiro, justamente porque é capaz de mandar alguma coisa para o Barroso, mandar dar aqueles embargos auriculares, né, de falar no ouvidinho do Barroso lá, olha só, não é que vai ganhar com certeza a causa, mas pode ter alguma vantagem, pode ter algum acesso ao Barroso, né? Ele saindo do STF, ele agora, meu amigo, não serve mais para nada. O escritório ligado a ele não vai mais ganhar din-din da galera, né? Ele continua sendo um bom advogado, ele pode voltar a advogar, pode voltar a trabalhar direto como advogado, mas a verdade é que isso dá muito menos dinheiro do que quando ele tinha o poder de verdade, o poder lá do STF, o poder da caneta, né? Então, isso é uma derrota para ele. Ele está jogando fora 7 anos da vida dele, que ele poderia ganhar um bocado de dinheiro e está jogando fora para ficar com o que ele tem. É verdade, ele já tem muito dinheiro, o cara já é muito rico, já ganhou muito dinheiro no passado. Mas isso não deixa de ser também um prejuízo, né? Outra coisa que isso aqui é positivo para a gente e ruim para a galera. Isso aqui vai repercutir na imprensa mundial, né? Vai repercutir que uma das pessoas que está sendo acusada de atrapalhar Bolsonaro, de perseguir Bolsonaro e coisa e tal, pediu a renúncia. E vai parecer exatamente o que parece pra gente. Ele está reconhecendo que está fazendo merda e pediu para sair, né? Pediu para se desligar desse troço todo, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa certamente é um problema. Isso certamente vai apresentar o caso do Alexandre de Moraes, o caso contra Bolsonaro, com outra luz. Se o cara tá fazendo a coisa certa, por que ele pediu demissão? Por que ele está querendo sair? Ele não ganha nada com isso, ele não ganha nada saindo, né? Então, ou seja, mostra realmente uma derrota enorme para essa turma do anti-Bolsonaro por aí.
Enfim, de novo, só tem lado ruim para ele, pro Barroso em si. Então eu só consigo imaginar essa coisa como uma chantagem que fizeram com ele. O Lula talvez tenha alguma ligação, alguma coisa comprometedora contra ele, que prometeu, né, não lançar se ele pedisse demissão, coisa e tal. Pode ser que isso seja um caso agora. Sempre se suspeitou de que há algum tipo de chantagem da esquerda contra o STF, né? Mas pode ser isso, pode ser que seja simplesmente isso. De qualquer forma, vai ficar claro para todo mundo que o Brasil está recuperando. O bolsonarismo está voltando, a gente vai voltar e o STF está perdendo esse jogo. Uma derrota clara deles nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.